Artigo 6º. O Estatuto da Empresa Pública, da Sociedade de Economia Mista e de suas subsidiárias deverá observar regras de governança corporativa, de transparência e de estruturas práticas de gestão de riscos e de controle interno, composição da administração e, havendo acionistas, mecanismos para sua proteção, todos constantes desta lei. Artigo 7º. Aplica-se todas as empresas públicas, as sociedades de economia mista, de capital fechado e as subsidiárias às disposições da Lei 6.404 e as normas da Comissão de Valores Mobiliários sobre escrituração e elaboração de demonstrações financeiras, inclusive a obrigatoriedade de auditoria independente por auditor registrado nesse órgão. Artigo 8º. As empresas públicas e as sociedades de economia mista deverão observar, no mínimo, os seguintes requisitos de transparência. Inciso 1. Elaboração de carta anual subscrita pelos membros do Conselho de Administração, com a explicação dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas pela empresa pública, pela sociedade de economia mista e por suas subsidiárias, em atendimento ao interesse coletivo ou ao imperativo de segurança nacional, que justificou a autorização para suas respectivas criações, com definição clara dos recursos a serem empregados para esse fim, bem como dos impactos econômico-financeiros da consecução desses objetivos mensuráveis, por meio de indicadores objetivos. Inciso 2º. Adequação de seu estatuto social à autorização legislativa de sua criação. Inciso 3º. Divulgação tempestiva e atualizada de informações relevantes, em especial as relativas a atividades desenvolvidas, estrutura de controle, fatores de risco, dados econômico-financeiros, comentários dos administradores sobre o desempenho, políticas e práticas de governança corporativa e descrição da composição e da remuneração da administração. Inciso 4. Elaboração e divulgação de política de divulgação de informações em conformidade com a legislação em vigor e com as melhores práticas. Inciso 5. Elaboração de política de distribuição de dividendos à luz do interesse público que justificou a criação da empresa pública ou da sociedade de economia mista. Inciso 6. Divulgação em nota explicativa as demonstrações financeiras dos dados operacionais e financeiros das atividades relacionadas à consecução dos fins de interesse coletivo ou de segurança nacional. Inciso 7. Elaboração e divulgação da política de transações com partes relacionadas em conformidade com os requisitos de competitividade, conformidade, transparência, equidade e comutatividade, que deverá ser revista, no mínimo anualmente e comprovada pelo Conselho de Administração. Inciso 8. Ampla divulgação ao público em geral de carta anual de governança corporativa, que consolide em um único documento escrito, em linguagem clara e direta, as informações de que trata o inciso 3º. Inciso 9. Divulgação anual de relatório integrado ou de sustentabilidade. Parágrafo 1º. O interesse público da empresa pública e da sociedade de economia mista, respeitada as razões que motivaram a autorização legislativa, manifesta-se por meio do alinhamento entre seus objetivos e aqueles de políticas públicas, na forma explicitada na Carta Anual, a que se refere o inciso 1º do caput. Parágrafo 2º. Quaisquer obrigações e responsabilidades que a empresa pública e a sociedade de economia mista que explorem atividade econômica assumam em condições distintas às de qualquer outra empresa do setor privado em que atuam deverão, inciso 1, estar claramente definidas em lei
ou regulamento, bem como previstas em contrato, convênio ou ajuste celebrado com o ente público competente para estabelecê-las, observada ampla publicidade desses instrumentos. Inciso 2º. Ter seu custo e suas receitas discriminados e divulgados de forma transparente, inclusive no plano contábil. Parágrafo 3º. Além das obrigações contidas nesse artigo, a sociedade de economia mista, com registro na Comissão de Valores Mobiliários, sujeita-se ao regime informacional estabelecido por essa autarquia e devem divulgar as informações previstas neste artigo na forma fixada em suas normas. Parágrafo 4º. Os documentos resultantes de cumprimento dos requisitos de transparência constantes dos incisos 1 a 9 do caput deverão ser publicamente divulgados na internet de forma permanente e cumulativa. Artigo 9. A empresa pública e a sociedade de economia mista adotarão regras de estruturas e práticas de gestão de riscos e controle interno que abranjam: inciso 1. A ação dos administradores e empregados por meio de implementação cotidiana de práticas de controle interno. Inciso 2. Área responsável pela verificação de cumprimento de obrigações e de gestão de riscos. Inciso 3. Auditoria interna e comitê de auditoria estatutário. Parágrafo 1º. Deverá ser elaborado e divulgado código de conduta e integridade que disponham sobre: inciso 1. Princípios, valores e missão da empresa pública e da sociedade de economia mista, bem como orientações sobre prevenção de conflito de interesses e vedação de atos de corrupção e fraude. Inciso 2. Instâncias internas responsáveis pela atualização e aplicação do Código de Conduta e Integridade. Inciso 3. Canal de denúncias que possibilite o recebimento de denúncias internas e externas relativas ao descumprimento do Código de Conduta e Integridade e das demais normas internas de ética e obrigacionais. Inciso 4. Mecanismo de proteção que impeçam qualquer espécie de retaliação à pessoa que utilize o canal de denúncias. Inciso 5. Sanções aplicáveis em caso de violação às regras do Código de Conduta e Integridade. Inciso 6. Previsão de treinamento periódico, no mínimo anual, sobre o Código de Conduta e Integridade a empregados e administradores sobre a política de gestão de riscos a administradores. Parágrafo 2º. A área responsável pela verificação de cumprimento de obrigações e de gestão de riscos deverá ser vinculada ao diretor-presidente e liderada por diretor estatutário, devendo o Estatuto Social prever as atribuições da área, bem como estabelecer mecanismos que assegurem atuação independente. Parágrafo 3º. A auditoria interna deverá: inciso 1. Ser vinculada ao Conselho de Administração, diretamente ou por meio de comitê de auditoria estatutário. Inciso 2º. Ser responsável por aferir a adequação do controle interno à efetividade do gerenciamento dos riscos e dos processos de governança e à confiabilidade do processo de coleta, mensuração, classificação, acumulação, registro e divulgação de eventos e transações visando ao preparo de demonstrações financeiras. Parágrafo 4º. O Estatuto Social deverá prever ainda a possibilidade de que a área de compliance se reporte diretamente ao Conselho de Administração, em situações em que se suspeite do envolvimento do diretor-presidente em irregularidades, ou quando este se furtar à obrigação de adotar medidas necessárias em relação à situação a ele relatada. Artigo 10. A empresa pública e a sociedade de economia mista deverão criar comitê estatutário para verificar a conformidade do processo de indicação
e de avaliação de membros para o Conselho de Administração e para o Conselho Fiscal, com competência para auxiliar o acionista controlador na indicação desses membros. Parágrafo único. Devem ser divulgadas as atas das reuniões do Comitê Estatutário referido no caput, realizadas com o fim de verificar cumprimento pelos membros indicados dos requisitos definidos na política de indicação, devendo ser registradas as eventuais manifestações divergentes de conselheiros.